vocês e eu finalmente, depois de 2 anos e pouco, 2 anos e meio, voltei ao vivo. Yes! Que saudades que eu tava de vocês, gente. Não que o programa gravado seja diferente, mas estando ao vivo parece que eu me sinto mais perto de vocês. E o Super Pop de hoje volta, como eu falei para vocês, ao vivo e com um tema que envolve família. Uma coisa muito importante, né? Infelizmente, hoje vamos falar sobre justiça e muita polêmica. Hoje eu vou falar sobre uma disputa sobre herança. Foi uma notícia que chamou muita atenção na mídia. Os filhos de Cid Moreira pedem a interdição do pai e a prisão da madrasta, gente. Roger estará aqui para contar tudo isso para a gente e vai falar abertamente. Nós vimos também uma situação muito delicada entre os filhos do cantor Paulinho, do Roupa Nova, e a companheira dele, Elaine, vai trazer também novidades sobre esse caso para a gente aqui no Super Pop. Então hoje nós vamos tentar esclarecer tudo no nosso palco. Estou feliz, estou ao vivo. É um assunto sério e vai ser bom contar com você. Assiste o programa comigo. Disputa por herança e brigas judiciais. No dia que o pai deles estava sendo cremado, eles já estavam entrando na justiça com inventário. E eu não sabia. De um lado, a companheira de Paulinho, do grupo Roupa Nova. Do outro, os filhos do cantor, que morreu em dezembro de 2020. Vamos tentar fazer um acordo, vamos tentar fazer alguma coisa, nós três. Mas eles já partiram para o litígio direto, não teve conversa. Já Roger Moreira, filho de Cid Moreira, afirma que o pai é manipulado pela madrasta e não tem mais condições de tomar decisões. Você vê ali, você vê vários vídeos, ele totalmente constrangido e ela filmando ele, sabe? Como se fosse uma criança. Hoje, no palco do Super Pop, Elaine Soares e Roger Moreira farão revelações importantes. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso Super Pop ao vivo, apresentadora feliz da vida de estar ao vivo. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência, mandar um beijo para a galera que está em casa me assistindo. E eu vou apresentar os meus convidados aqui de hoje. Eu vou falar boa noite para o Roger Moreira. Tudo bem, Roger? Tudo bem, boa noite. Bem-vindo. Você é filho do Cid Moreira, né? Isso. Sou muito fã do seu pai. Obrigada pela presença. E você veio acompanhado do Dr. Ângelo Carbone, é isso? Um prazer estar aqui, muito obrigado. Boa noite, muito obrigada pela presença, viu? E eu vou falar boa noite também para Elaine Soares, tudo bem? Tudo. Obrigada muito pelo obrigada. convite. Gostei da roupa, tá bonitona, hein? Tudo isso pro Super Pop ao vivo, né? Sim. Muito obrigada. E você é viúva do Paulinho, que era o grande vocalista do grupo Roupa Nova, que a gente gosta muito. Sim, substituível, né? Sempre. Muito obrigada pela presença. Obrigada. E aqui ao meu lado, para me dar apoio moral... Eliana Passarelli, que saudade, Passarelli. Também, você tá bem, meu amor? Tô bem, com saudade de você. Também. Que bom que você tá aqui para me dar força. Obrigada. Qualquer coisa Eu você que leva o agradeço. programa, hein? Você toca o programa pra gente. Não é para causar confusão mesmo, né? Abafa. Mas essa questão de herança, para quem que fica o dinheiro, como é que faz, realmente a gente sabe que as pessoas acabam não se programando para isso e no final acaba dando briga. E é interessante fazer esse programa porque as pessoas que estão em casa, elas aprendem um pouco e de repente se programam também, porque a vida a gente sabe que é complicada e essa questão de dinheiro sempre pega. Então agora, vamos entender um pouco esses casos que estão aqui hoje, vamos ver se a gente aprende um pouquinho sobre o que está acontecendo. Coloca aí. A disputa por herança sempre aparece nos noticiários, principalmente quando envolve famosos. Ih, amor Emílio, o negócio tá feio pra mim lá fora, hein? Eles alegam que a Fátima estaria passando bens do Cid Moreira pro nome dela e pro nome de outras pessoas, inclusive de familiares. Elaine Soares trava uma batalha judicial com os filhos do cantor Paulinho, do Roupa Nova, que morreu em dezembro de 2020, vítima de complicações da Covid-19. No dia que o pai deles estava sendo cremado, eles já estavam entrando na justiça com inventário. E eu não sabia. Dizem que eu vim aqui de vez em quando, que eu era cuidadora dele. Eu nunca saí dessa casa, tanto é que o Paulinho faleceu. Quem tá aqui sou eu. Já os filhos de Cid Moreira pedem a interdição do pai e a prisão da madrasta. A gente quer cuidar dele, né? Que ele não seja usado que nem ele está sendo e blindado desse jeito que ele está sendo usado, né? Porque você vê ali, você vê vários vídeos, ele totalmente constrangido e ela filmando ele, sabe? Como se fosse uma criança. A
Alegam que Cid sofre de demência e que Fátima Sampaio o manipula. O Instagram que é movimentado, aquele Instagram, na realidade, não é Cid Moreira, é Fátima, né? Porque ela deixa ele numa situação, como é que a gente fala? Constrangido. Então, é muito complicado, né? Eliana Passarelli, a gente sabe que nessa questão de família, de dinheiro, o negócio fica muito complicado porque mistura tudo, né? Mistura sentimento com dinheiro. Aí vira uma bagunça. Não, e assim, você colocou muito bem, né? Ao iniciar o programa. As pessoas não se programam, né? Para a hora da morte. Não. Então, para a hora da velhice, para a hora da morte, a gente sempre acha que a gente é eterno. E deixa o pepino para os filhos, né? Exatamente. E hoje a gente está trazendo justamente isso. Nós temos aqui uma viúva. E aí eu até queria entender, esse negócio de meieira que a gente sempre fala, se você é casada, aí até para o Brasil entender. Quando você é casada com uma pessoa, vamos dizer que você seja casado em comunhão de bens. Então, metade seria da pessoa, da meieira, né, da esposa, e a outra metade divide entre os filhos, é isso? Não, tem 3 regimes. Um deles é a separação total de bens. Os bens não se comunicam. Mas quando a pessoa morre, não muda isso? Não muda nada. Tá. Fica com os herdeiros. Se tiverem filhos, durante o casamento, os bens ficam para os filhos. Tá. Não há meação entre os cônjuges. Tá. Depois nós temos a comunhão parcial de bens. Que é o que adquire depois que casa. E aí são isso continua depois da morte. Continua depois da morte. E comunhão total de bens. Total. Metade, metade. Desde antes do casamento. Então, aí, na hora da morte, seria metade de tudo que para a esposa e a outra metade para os filhos. E se você tem, se for comprovado que você tem uma união estável, que você mora como marido e mulher e não tem um regime, isso vira como se fosse comunhão de bens, né? Normalmente, se o juiz entender isso. Não é bem assim, fica até pior. Né? Então, fica a meieira, se o juiz entender, né? A companheira fica com metade e mais... A metade dos filhos. 25% da... Entendi, divide ela igualmente. Funciona como meieira e como herdeira. Tá bom. Tá? Se o juiz entender que a pessoa tem uma união estável, ok. No dia 14 de dezembro de 2020, infelizmente, mais uma perda, né? O Brasil perdeu o cantor Paulinho, do Roupa Nova, para complicações da Covid-19. Muito triste. Elaine não podia imaginar que, além de ficar viúva, teria que enfrentar uma batalha judicial com os filhos do seu companheiro. Companheiro de quantos anos? 17. De 17 anos. Vamos assistir. Em dezembro de 2020, o vocalista do Roupa Nova, o Paulinho, morreu vítima de complicações da Covid-19. Amanheci sozinho, na cama com um vazio. Desde então, os filhos do músico Pepe e a cantora Twigg travam uma batalha na justiça pela herança com a companheira de Paulinho, Elaine Soares. É muito ruim você amar alguém, você viver para essa pessoa e depois você ter que provar isso. Em entrevista ao Domingo Espetacular da Record, Elaine fez importantes revelações. No dia que o pai deles estava sendo cremado, eles já estavam entrando na justiça com inventário. E eu não sabia. Dizem que eu vim aqui de vez em quando, que eu era cuidadora dele. Eu nunca saí dessa casa, tanto é que o Paulinho faleceu. Quem tá aqui sou eu. O filho vinha muito pouco. O filho vinha umas 3, 4 vezes no ano aqui. A menina vinha um pouco mais. Elaine afirmou que era ela quem administrava a vida de Paulinho, inclusive nas questões financeiras. Vida do Paulinho, eu aqui administrava. Dinheiro do Paulinho, que ele não sabia nem quanto ele ganhava. Hoje recebe uma mesada de integrantes do grupo Roupa Nova. Se um deles viesse a falecer, os que ficassem iria dar total apoio à família. É isso que eu entendi, né, Elaine? Parece que tinha um pacto entre os integrantes da banda que, se um viesse a faltar, os outros dariam total apoio para os familiares. Existia isso, né? Sim, o Roupa Nova eles sempre funcionaram com votação.
Por isso que eles nunca se separaram. Olha que interessante isso. Vamos fazer isso? Vamos votar. E o voto Minerva era o voto do empresário. Sim. Sempre foi assim. Sim, o voto de decisão. Ali não tem assim, porque um fez a letra, o outro fez o arranjo, o outro canta mais outras músicas, o salário, o que eles ganham é a mesma coisa. Que bom isso, então ninguém brigava. Ninguém. Mas eles tinham entre eles como se fosse uma família e combinaram isso que você acabou dizendo, que se cuidariam dos familiares, é isso? Sim, isso aí aconteceu em 2018. Quando nós descobrimos, eu levei ele para fazer um exame e nós descobrimos que ele estava com um linfoma. E aí ele pediu uma reunião com os sócios, né? Ele demorou, que ele não queria contar. Foi muito duro para mim, porque eu levei ele para fazer um exame de rotina e nós descobrimos. Mas foi, graças a Deus, descobrimos ainda a tempo de ser tratado. E ele, então, se reuniu com os sócios com essa preocupação de que se acontecesse alguma coisa com ele, como é que seria? Porque eu abdiquei dos meus trabalhos, eu tenho 2 formações, mas porque eu quis. Porque minha vida era ele, e se eu trabalhasse final de semana, a gente não iria se ver, porque ele viajava. Então, a gente... Foi uma escolha sua. Sim. E aí a banda aceitou, fizeram um acordo de cavalheiros, nada assim registrado em lugar nenhum, mas a palavra deles sempre prevaleceu. Desculpa, pode... E assim foi cumprido. Sim, mas se ele sabia que ele estava doente, por que ele não se organizou para deixar você bem? Porque ele fez primeiro um protocolo de 6 ciclos de quimioterapia e ele ficou bom. Entendi. É isso que a gente estava falando. E ele ficou se preparando para fazer o transplante, que, na verdade, ele fez um transplante autólogo dele para ele mesmo. E eu aprendi muita coisa. Como é que faz o transplante dele para ele mesmo? Existem 2 tipos de transplante. O transplante autólogo retira o sangue do Paulinho, no caso, porque era um linfoma, né? Era nas linfos, nos vasos linfáticos. Passa por uma máquina. E aí coloca de volta? Ele faz 6 dias de quimioterapia internado e depois ele recebe o sangue já tratado. As células que são... Células tronco, talvez? As células doentes... Tiram. Quando passa por essa máquina, ela passa por um outro detector. Que interessante E isso. as células boas voltam e ele recebe pela jugular. Que loucura isso. E aí ele achou que ele ia ficar bom? Aí ele achou que ele ia ficar bom. Não, de fato, ele ficou bom. Por algum tempo. Ele teve fez o transplante. Eu e ele pegamos o Covid no hospital. Nós fiquei 41 dias com ele no hospital. Entendi. Não podia trocar devido ao Covid de acompanhante. Nem ele também queria, nem eu ia deixá-lo com outra pessoa. E nós saímos do hospital. Ele foi dirigindo do hospital até em casa, todo feliz. Ainda brincou comigo. Vou, namorada, eu vou descer, que ele só me chamava assim. Eu vou descer, que eu tô louco para comer uma costela, não aguento mais comida de hospital. Entendi. Desceu. Dia seguinte, ele acordou com aquela febrezinha. Eu coloquei um oxímetro nele. Sim. E aí a oxigenação dele estava 86, 87. Faleceu em quanto tempo? Levei para o hospital, fez o teste do Covid e deu positivo. Como ele estava 1 mês só com a pega da medula, aí que não se chama... Porque o período de recuperação são, no mínimo, 5 meses. E aí ele faleceu, vamos dizer, numa segunda-feira, terça-feira. Aí ele foi cremado, foi enterrado? Não sei se você sabe, existe uma lei para cremação que nós precisamos aguardar 24 horas. Eu sei disso, Aí ele foi cremado. Isso. Depois de quanto tempo você começou a ter problema? Não, então, ele foi cremado, ele faleceu numa segunda-feira, às 20h42 da noite. Certo. Então, nós não podíamos fazer nada na terça-feira, no dia 15. Certo. Fizemos no dia 16. Certo. A cremação aconteceu às 16 horas no dia 16. Você foi lá, a família estava todo mundo... Eu fiquei sentadinha lá, todo mundo, a família sempre falou comigo, sempre fiz muito... Sempre organizei eventos na minha casa. E... quando eu cheguei no dia seguinte, dia 17, o filho dele, o Pedro Paulo, me ligou e dizendo: olha, Elaine, a gente precisa passar aí, a gente precisa conversar sobre alguns assuntos burocráticos. E, infelizmente, eu falei assim: você não sabe que
o tempo para se abrir um inventário mudou. Não são mais 30 dias, são 60. Que pressa é essa? Certo. Mas eu não sabia. Quando eu constituí um advogado, eu falei para ele, você quer vir aqui em casa com a sua irmã, para nós três São conversar? 2 filhos, né? São. Só que são de mães distintas, Ok. então, E aí ele veio. E aí ele falou assim, eu estou resolvendo aqui com a minha irmã, vou conversar com ela e te retorno. Tá. Não houve esse retorno. E aí? E aí eu comecei a pesquisar, Sim. né? Porque eu fiz direito, comecei a pesquisar, apesar de estar correndo em segredo de justiça, mas ainda no momento que eu pesquisei, ainda estava. não tinha sido colocado em Ok. segredo de justiça. E aí eu vi que ele tinha entrado com uma ação de inventário, exatamente no dia 16. Como é tudo digitalizado, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão de ser o inventariante, quem que escolhe quem que é o inventariante? A juíza. Como é que funciona isso? Não, qualquer um dos herdeiros pode se candidatar? Se candidatar, Mas se não houver reclamação do restante da família. Você era casada com ele? Não, nós morávamos juntos. Eu fui habilitada como inventariante. Tá. O que aconteceu? Na inicial do patrono deles dois, ele colocou Paulo César dos Santos residia com Elaine Soares Bastos. Certo. Ponto. Aquilo ali foi o suficiente para que a juíza me desse a inventariança. Você mora com ele nessa casa há quanto tempo? Nesse apartamento? 17 anos. Vocês moram Nós juntas? fomos morar juntos. Fizemos uma obra e os 4. Certo. Então você mora nessa casa com ele, morava com ele há 17 anos? Sim. Tá. E aí ele entrou. Mas se você era inventariante, por que aí o filho. Aí, quando ela me deu a inventariança, aí é que vem. Quando ela me deu a inventariança, eu comecei a cuidar, né? De ver algumas coisas dele, tipo instrumentos musicais, tudo, porque eu tinha que fazer o arrolamento dos bens para que eu passasse. O oficial de justiça depois faria isso. Né? Viram um espólio e tem que ter uma pessoa responsável. Sim. E aí, quando ela me nomeou inventariante, o advogado dele entrou com um agravo interno. Certo. Nesse agravo, tipo reclamando. Nesse agravo interno, ele disse para a juíza o seguinte: os filhos, em momento algum, afirmam que ela era a companheira do Paulo César dos Santos, e sim que residia com Paulo César dos Santos. Certo. E aí, o que aconteceu de prático com você? O que aconteceu é que a minha advogada entrou com outro agravo, né? E fez as contrarrazões dela. Sim. E foi para a segunda instância. Foi uma decisão monocrática. Aí ela agravou novamente para ir para o colegiado, porque tem 2 decisões. E no colegiado pediu o efeito suspensivo da inventariança para ele, até que se fosse resolvido na vara de família o meu papel. Entendi. Eu vou tentar facilitar para que as pessoas possam entender, porque realmente os termos são um pouco, vamos dizer assim, difíceis. Mas, no meio dessa bagunça toda, falaram que você não era a esposa dele. Eu não estou aqui julgando, só estou retratando as coisas que passou, inclusive, na televisão, tudo. E disseram que você teve maltratos e que você era cuidadora. É isso que eu estou querendo entender um pouquinho. Aonde houve essa acusação de maus tratos? Tipo... Olha, eu e o Paulinho sempre fomos 2 pessoas que sempre corremos da mídia. Sim. Até ele falecer, ninguém ouvia falar de Paulinho, nem de mim, nem de nada. É verdade. E engraçado é que se eu machuco... Eu queria mesmo falar sobre isso. Sim. Porque isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu choro muito. Isso me deu... Eu fiquei doente emocionalmente falando. A questão de porque dizerem... você amar uma pessoa e querer o melhor para essa pessoa, você cuidar dessa pessoa igual um bebê. Eu tirava tênis, tirava meia, tirava calça, deitava. Gostava. Quando ele acordava, ele se via de pijaminha. Namorada brigando, só você para fazer isso para mim. Aí, de repente, porque ela bate nele quando ele vai para show, porque ela agride, aí veio o fã-clube inteiro do Roupa Nova me apedrejando em Facebook. Aí começa, né? Sabe? E eu que queria ficar quietinha na minha para esperar a audiência, infelizmente eu tive que aparecer. Porque
eu não tenho mais ele para me defender. E por que tudo isso não veio à tona enquanto ele estava vivo? Eu tenho uma notícia aqui que saiu, inclusive, a gente vai ler aqui, ó. Em briga por herança, a companheira de Paulinho é acusada de agredir músico. Falaram que você batia nele antes para show? É isso? Diziam que nós brigávamos, que eu batia nele e que se ele estivesse indo para show, que ele usava a base, usava isso, usava aquilo. E que também... Eles disseram também usava a base e que ele me botava para fora de casa e eu não saía, porque ele tinha pena de mim. Falaram que eu tenho aqui, disseram que você era apenas cuidadora e que você, na realidade, vocês não tinham mais essa relação conjugal. Aí, deixa eu perguntar para Eliana. Eliana, deixa eu entender uma coisa. A pessoa que mora junto há 17 anos, tem conta, telefone, isso já não... Eu só queria fazer mais uma pergunta. Ele precisava ser cuidado? Não. Mas durante, talvez, o período da doença... Quantos anos ele tinha quando ele faleceu? 67. Novo. Talvez durante o período... Boa pergunta. Mas durante o período da doença, talvez, né? Não, mesmo assim... Se a gente fizer uma enquete aqui de quantos casais mantêm uma vida conjugal eterna com 17 anos, 20 anos de casado, sim, a gente vai ter e às vezes surpresas aqui. Exatamente. Né? Essa questão do... Vamos falar claramente, a questão do sexo não é uma coisa que as pessoas de fora podem dizer quanto que é o certo, quanto que é o errado. Você está vivendo junto, aí você faz o que você quiser. Você mora com a pessoa, né? Então, pouco importa qual é a relação íntima dessas pessoas. Isso aí, se mora tem gente junto, que se né? transa, não estou querendo dizer que mas isso. Ele não precisava de uma cuidadora. Você ser um casal, isso não é necessário, né? Não. Sim, e isso aí, isso aí que foi uma coisa que me incomodou bastante, porque ele só permaneceu precisando de mim ou de qualquer outra pessoa, porque ele nunca contou com filhos, ele nunca teve apoio de ninguém da família. É isso que eu queria te perguntar. E eu não estou aqui para ofender ninguém, nem os filhos dele, a gente só está realmente, a gente inclusive tentou entrar em contato e não conseguimos, eu estou aqui só relatando os fatos, os seus fatos. E queria te perguntar, como é que, ao seu ver, era o relacionamento dele com os 2 filhos? Bom, ao seu ver, né? Porque... eu vou só te dizer uma coisa. O filho dele ia na minha casa 3 vezes ao ano. Morava em São Paulo? Mora em São Paulo? Não, nós moramos no Rio de Janeiro. Não, e eles moram em São Paulo? No Rio de Janeiro também. 3 vezes ao ano. Ele chorava comigo, porque morria de saudade da única netinha que ele tinha, de 3 aninhos. Estou morrendo de saudade da minha neta. O Pedro não traz ela aqui. A neta dele é uma coisa linda. Um anjinho. E o menino ia 3 vezes ao ano na minha casa, só nas festas. E a filha morava um pouco mais perto. Ela ia mais? Quando ela podia, ela ia. E assistia filme com ele, ficava na sala com ele e tal. Mas a última vez que ela o viu foi em março do ano passado, de 2020. Sim. E ele faleceu sem falar com ela. Que triste. Eles devem estar sofrendo também, difícil, né? Você trouxe aqui... Foi você que trouxe uma mensagem, Paulinho, para a filha dele? Foi. E depois dela para mim. Tá, eu acho que a gente tem. É áudio, né? Então coloca aí. Primeiro, o Paulinho falando com a filha, a Elaine que nos trouxe isso. Vamos ouvir. Respeito não tem direito de resposta. Respeito é respeito. Não é chamar minha mulher de maluca em rede social, não é ficar falando mal dela em tudo que é canto que vai, que eu sei que você faz isso. Tá me entendendo? Isso tá me deixando doente, sabe? Porque a gente ama uma pessoa e essa pessoa não é capaz de cumprir um trato de merda. Entendi. Isso ele estava falando para a filha ali... me parece que estava reclamando que trataram você mal. Na verdade, o áudio começou assim: eu fiz um trato contigo e você não cumpriu esse trato até hoje. O trato era o seguinte: nunca te pedi para você, já decorei, gostar da minha mulher, achar minha mulher bonita, ser amiga da minha mulher. A única coisa que eu te pedi foi que você respeitasse a minha mulher. E você não fez isso até hoje. Aí, no segundo, ele fala: respeito é respeito, não tem direito de resposta.
Aí no terceiro ele fala, você já é uma mulher de 41 anos que diz que ama, mas não tem a capacidade de fazer uma pessoa feliz. Então, o meu papo contigo acabou. E isso, ele estava internado com Covid. Eu só fui ter acesso a essas mensagens Depois, quando eu fui ao hospital pegar as coisas dele e o celular, levei para casa. Que você tinha e senha? Escutei. Sim. Sim. Então, ele ali nesse áudio, ele fala, minha mulher. Minha mulher. Falou, deixou bem claro, minha mulher. Isso... Não, eu pessoalmente, assim, claro, eu não conheço o processo. Não, nem eu não estamos aqui para julgar, mas... Não conheço... Essa não prova, conheço por os exemplo. autos, mas é muito claro, né, que uma relação de 17 anos é uma relação de 17 anos. Né? Não Quer é um dizer, dia, né? não é um dia. Não. Não é que ela entrou na casa Ninguém do Paulinho... força ninguém a ficar 17 anos junto. Não, e também ela não entrou outro dia, chegou na hora do Covid. Ficou lá. Foi cuidar quando ele teve o linfoma. Ficou lá. Né? E temos um outro áudio que parece que é o áudio da filha, a resposta da filha para ele. Não, da filha comigo. Da filha comigo. Da filha para você? Para mim, me agradecendo, falando algumas coisas. Entendi. E agora eu gostaria de ouvir o áudio da filha para você, é isso, né? 2 dias antes do falecimento dele. Ok, vamos ouvir. Mas não por isso também eu iria sem problema nenhum para ver meu pai. Mas, como eu disse antes, eu entendo total você ir todos os dias. E somos muito gratos por isso, como eu também te disse antes, né? Por esse cuidado, né? Por tudo, desde o início, né? Que, como você mesma disse, independente das nossas diferenças, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vamos dar a César o que é de César, sejamos justos. Então, somos muito gratos, eu e Pedro somos muito gratos. E você por estar aí, né? Bom, aí vamos direto ao assunto. O que eles estão pleiteando? Eles estão pleiteando que os 2 filhos, que você não teria direito a nada. Por exemplo, o apartamento que você mora, eu vou direto assim para as cabeças. O apartamento que você mora com ele está no nome dele. E aí eles querem o quê? Que você saia? O apartamento foi comprado por eu e ele. Por nós, Por certo? nós 2. E eles não querem. Eu tive... o advogado deles, me fez uma proposta indecente de que eu abrisse mão da minha união estável e que eles iam me dividir, me dar algumas coisas. Eu falei, olha só, eu prefiro não ter nada, mas abrir mão da minha união estável, nunca, porque isso é uma história da minha vida. Né? Eu vou agora fazer a fertilização in vitro com os gametas que ele deixou congelado. Olha só. Porque eu quero dar continuidade à minha vida com ele. Você vai fazer? Eu vou fazer. O legado dele não vai parar e eu quero ter um pedaço dele para mim. Porque ele assinou esse documento para mim. Ele deixou para vocês? Deixou na clínica na Torre do Rio Sul, de um médico que nós fomos. E, inclusive, ele me deu uma declaração para colocar no... Pode? A pessoa deixa e fala, pode fazer depois. Olha, que interessante isso. Tem ali, ó, viúva de Paulinho do Roupa Nova, quer engravidar do cantor. Sim. Então, ele deixou Deixou. Congelado e você... Olha, que interessante. Eu não fiz isso. na ocasião, porque ele é gêmeo da irmã. Uhum. E aí, a gente, na consulta, quando o médico disse que ele não poderia introduzir menos que 3 ou 4 você óvulos... Você ficou com medo de ter gêmeos? Ele falou assim, doutora, então vai ter o quê? 4, 5, 6 filhos? Namorada, ó, eu vou dormir. Ele tinha essas brincadeiras. Entendi. Assim. E aí, eu fiquei, assim, com medo. Sim. Né, de assumir essa responsabilidade sozinha, porque a gente sabe que filho é da mãe sempre. É mais ou menos, né? Costuma ser. Mais ou menos. Quando o pai é bom, é dos dois. Hoje em dia os pais estão bem ativos. Mas então você pretende fazer isso e aí eu já não sei como é que vira uma confusão. Aí não funciona nada. Aí uma confusão. Aí, se o Paulinho não deixou um testamento para esses herdeiros in vitro... Sim. Não tem direito a nada, não são herdeiros. Mas como assim? Se ele deixa uma carta... Ele deixou uma autorização para ela fazer. Para ela fazer certo. com o esperma dele, né? O esperma dele, muito bem. Sim, mas aí você é filho dele? Tudo bem.
É filho dele, mas não é... Ele é pós-mortem, então ele não... Não teria direito. Não, os filhos não teriam direito. Nasceram pós-mortem. Então, mas existe uma legislação para isso? Existe. Mas se a pessoa deixa lá que quer que o filho nasça... Não, aí ele teria que deixar em testamento parte dos bens para estes filhos que virão. Isso é um alerta, hein? Eu não sabia disso. Então, você pode deixar em testamento para um futuro filho que você não teve ainda? Exatamente. Gente, que loucura isso. Ele não deixou isso, né? Não. Mesmo assim, Mesmo você vai assim, fazer? eu vou fazer. Você vai bancar e vai ter seus filhos e... Entendi. Então, qual seria o mundo ideal para você hoje? Se você pudesse fazer um acordo, porque é sempre bom fazer um acordo, né? No final, a gente acha que é muito chato brigar, né? A energia desgasta. Qual seria o melhor dos mundos? Eu acho que o que é de cada um de direito. Sim. Não tem, assim, porque eles sabem qual seria a vontade do pai. Sim. Eu não preciso dizer. Certo. Eles sabem. Ele era bem claro. Muito. Ele fazia reunião com todo mundo. Por que não deixou o testamento, né? Pois é. Ele chegou a ligar para uma pessoa do cartório para fazer união estável e aí nós fomos para o hospital para ele fazer o transplante. Mas só para a gente dizer, testamento pode ser feito à mão, num guardanapo, assinado, que eu já aprendi também, porque aprendi na dor. E pode levar no cartório que tá válido, né? Sim. É isso. Então, para você que está em casa, se quiser fazer um testamento, você pode fazer ali no papelzinho de pão que tá feito, se dá na mão de alguém para levar no cartório e pronto, tá feito. É fácil assim. Ele fez uma declaração assim. Declaro para os devidos fins que eu, Paulo César dos Santos, vivo maritalmente com Elaine Soares Bastos. Você tem isso? Tem. Ah, entendi. E com firma reconhecida por autenticidade, minha e dele. Entendi. Aonde que está a dúvida? Aí eu já não sei, mas eu desejo que a lei seja cumprida. Sim. Como eu sempre falo isso aqui, e eu acredito que tem que ser, né? Porque existe justiça para isso. Muito obrigada, viu? E boa sorte nos seus futuros filhos. Sim, com obrigada. certeza. Vem aqui para mostrar a barriguinha pra gente, os gêmeos, que você vai ver. Sim. Vai ser animado. Bom, e agora a gente vai entender a história de Roger Moreira, filho adotivo de Cid Moreira, que a gente gosta tanto, né? E ele entrou na justiça contra a madraça para pedir a interdição e a tutela do pai. Coloca aí. As manchetes dizem o seguinte: filhos de Cid Moreira pedem a interdição do pai e prisão da madrasta. O negócio tá feio pra mim lá fora, hein? Não sei por quê. Não sei por quê. Que você foi a minha escolhida, né? Estamos juntos aqui. Quase 21 anos, né? Rodrigo e Roger Moreira alegam que o pai sofre de demência e afirmam que Fátima Sampaio agride o jornalista e o mantém em cárcere privado. É muito triste isso que está acontecendo, porque eu considero a Fátima um presente de Deus. Por outro lado, Cid postou um vídeo nas redes sociais ao lado da mulher, com quem está há 21 anos, e desmentiu a situação. Quem cuida de mim é você, né? Mas isso não quer dizer que você não tem a sua opinião, que você Claro, é claro, a minha opinião sempre é que prevalece aqui. Estão falando que você está Senão sem eu não aceitaria viver com uma mulher se eu não tivesse essa autoridade. Fátima também falou sobre as acusações. Me disseram que eu estou fazendo cárcere privado com você, que eu estou te dando alimento ruim, que, nossa, eu estou, claro que triste. Quem que na sua consciência não ficaria, né? E agora eu vou falar com o Roger. Essas questões de família sempre são questões muito dolorosas. Eu perdi meu pai agora no final do ano passado e do ano retrasado, né? Mas que fez um ano agora. É sempre muito doloroso, mistura tudo, né? Aí é um que tá para lá, que tá para cá. E olha que eu sou filha única, hein? Mas o negócio não é fácil. Falando agora com o Roger, vou falar boa noite mais uma vez. Boa noite, Luciana. Deixa eu achar você aqui, Roger. Vamos lá.
Quando você é filho adotivo dele, né? Isso. Mas que é filho igual, claro, óbvio, não estou jamais questionando. Quando você conheceu a esposa dele, você já era adotado pelo Cid? Eu já era considerado filho, mas fui adotado legalmente em 2001. Certo. Um ano após. Você, na realidade, era sobrinho, mas filho e acabou... Eu era sobrinho, eu conheci o Cid com meus 9 anos. 9, E a 10 partir dos 12 eu comecei a trabalhar com ele e viver com ele. Ele te adotou, te ama Sim, a de partir de paixão. então eu já era chamado de filho, né, para todo mundo. Então, quando ele conheceu essa esposa, a esposa dele, né? Você já era filho? Já era filho. Ele está com ela há quantos anos? 20 anos. 20 anos. Então, mais ou menos na mesma época que te adotou, mas já tinha você? Sim, ele conheceu, foi em 2000, eu também estava junto, né? Sim. E em 2001 foi a adoção legalmente. E vocês três chegaram a viver juntos? Durante uns 6 anos. 6 anos. Aham. E como ela era com você? Ah, ela me adorava. Querida? Querida. Sempre te tratou bem? Sim, sempre. Tudo certo. Você trabalhou com ele, você falou que você trabalhou com ele por muitos anos, né? Sim. Você fazia o quê? Você é locutor também? Não, eu acompanhava ele nos trabalhos da Globo e tal, e depois eu passei a gravar as bíblias com ele. Sim. Então eu gravei mais de 70 CDs com ele. Agora, aqui tem uma notícia que eu até acho interessante. É verdade que você processou o Cid Moreira pelo trabalho de gravação da Bíblia? E aí Não, parece que ele isso deixou de falar com você? Isso aqui a gente pegou da mídia mesmo. Não, isso aí é um fake que a própria Fátima inventa, né? Que eu processei ele, isso é notório, dá para a pessoa ver que não existe, nunca existiu esse processo. É, porque dá para ver se tem um processo ou não, não é? Sim, ela inventou isso para tentar descredibilizar alguma coisa, dizer que já processou ele uma vez e tal. Mas pode inventar isso? Para mim, eu acho que não, né, Doutor? Na verdade, ela tem 40 anos a menos que ele. E o objetivo dela é passar todo o patrimônio dele para ela. E está fazendo isso. Sim. O que a gente fez? Levantou todo o patrimônio dele, verificou que ela transferiu para os parentes, amigos, fez uma série de cambalacho que não tem tamanho. E está sobrando para ele só de 40 milhões um prédio de 8 milhões que ela está vendendo. E o pior de tudo é que ele tem 94 anos, é senil e não tem condição. Ele não sabe o que está fazendo, na realidade. Ela está se aproveitando da situação dele. Tanto que a gente pediu a interdição dele e abrimos um procedimento criminal para ela responder com essas passagens, essas transferências. E chamamos a Receita Federal também. E como é que pode ter um patrimônio desse tamanho uma pessoa que não tem nada? Ô, doutor, mas antes... Bom, agora já falou tudo, né? Mas antes de chegar nessa parte da história, eu só tinha uma outra pergunta. Parece que em algum momento cancelou, pode cancelar a adoção? Falaram que... Não existe, não existe. Existe isso, só cancelar a adoção? Tem o caso da von Richthofen, que acho que a doutora está por dentro lá. Pode cancelar uma adoção? Pode, ele matou os pais nessa situação. Ela não era nem adotada, hein? Mas no caso específico... É a perda da herança. É a perda da herança. Mas olha, o caso... Peraí, mas cancelar uma adoção não pode, né? Uma vez que adote. Não, cancelar... Olha, não, ele continua sendo filho, ele não pode ser... Só que ela não pode pegar o patrimônio. Ele pode não ter acesso ao patrimônio. Mas você pode deserdar um filho? Pode. Você pode? Pode, mas se tiver fundamento. Se mas tiver como motivos. que a pessoa quer deserdar um filho? Bom, o filho sempre foi mau caráter, o filho batia no pai, o filho maltratou o pai, o filho foi preso em função de ter tentado matar o pai. Ah, entendi. Tem que ter alguma... É por desonra. Entendi, mas tem que ser provado isso. Provado em justiça. Então não aconteceu isso. Mas tem um caso singular aqui. O caso deles, eles não querem o patrimônio para eles. Eles querem que retorne para o pai o que foi tirado. O Estatuto do Idoso prevê essa situação. Vocês estão lutando para que o patrimônio do seu pai volte para ele. Exatamente. E eu já tenho uma série de sentenças que devolve. Às vezes a pessoa está no asilo e tem 40 casas e a família pega tudo que ele tem e eu vou lá, abro um processo, o Ministério Público me ajuda, anula-se tudo e ele volta até do asilo. Essa é a máxima. Entendi. Eles não querem nada para eles. Eles querem que o pai tenha condições de sobreviver dignamente. Se ela vender tudo, como ela está fazendo, ele vai acabar no asilo. Ô Roger, deixa eu entender uma coisa. Mas ela sempre cuidou bem do seu pai? Na época que... Não cuidou. Na época que os 6 anos que eu convivia aí com ela, eu não percebia dele ficar sozinho, porque isso já era rotina para mim, estar com ele 24 horas por dia, né? Então eu não percebia isso.
Em 2014, eu recebi um e-mail, né, dele, a princípio ser dele, né, a gente não sabe, falando que ele teria me deserdado, que ele teria feito um documento de próprio punho, atestando que ele não estava senil, que teve uma junta médica atestando. Como é que você recebeu isso? Como um dia alguém te ligou e falou, você Não, foi deserdado? recebi por e-mail, ele mandou um e-mail. Do próprio e-mail dele, porque a gente trocava e-mails. O teu pai teria mandado um e-mail para você Sim. dizendo que você tinha sido deserdado. E que o que mais me surpreendeu foi ele falar que não gostaria que as pessoas soubessem que eu teria alguma ligação com ele, que eu estaria de bem com ele, coisa assim. Isso você recebeu quando? Eu recebi isso em 2014. O que você achou? Eu fiquei muito triste com isso, mas segui vivendo a minha vida, porque quando eu saí, né, quando eu fui colocado para fora dos trabalhos bíblicos, que eu trabalhei muitos anos com ele com isso, foram 70 CDs, né? Eu deixei isso para lá e fiquei vivendo a minha vida, tanto que a Fátima, eu tinha um apartamento que ele tinha me doado e um estúdio de gravação, e foi me tirado pela Fátima. Peraí, mas se ele é teu pai, em 2014, você recebe um e-mail dizendo que você foi deserdado, você não vai lá falar com ele? A Fátima fez ela arquitetou muito bem isso, porque ela utilizou também da minha opção sexual para... Mas o que isso tem a ver com o... Teve uma coisa de homofobia relacionada também para que eu saísse desses trabalhos bíblicos também. Tá, mas sair do trabalho não quer dizer que você deixa de ser filho. Eu também não entendo. Pois ela conseguiu cortar a relação com ele, ela conseguiu me afastar dele completamente. Quantos anos ele tem hoje? 90 e... Vai fazer 95. Você diria que ele hoje... Como é que você diria que está a cabeça do seu pai? Eu diria que agora, nesse momento, um pouco melhor, porque depois que eu comecei a ver muitas coisas e até expus isso na mídia, ela vem cuidando muito bem dele agora. Agora ela anda cuidando bastante dele, querendo provar bastante aí pela mídia. Você tem contato com ele? Nenhum, porque ela não permite. Mas há quanto tempo? Já tem mais de 7 anos que eu não Você falo não consegue? com ele. Não consigo. E se você for lá na casa? Não, só ela muda de endereço toda hora. Como muda de endereço? Pega Ela seu pai, mudou, leva por pra onde? exemplo, há um ano atrás, ele está fazendo hemodiálise com problema nos rins e a gente não sabia de nada. Eu descobri agora no final do ano que eu descobri. E o seu irmão? Não sabia de nada também, porque o Cid só teve contato com ele até os 2 anos de idade. Então ele nunca conviveu com ele. E a esposa não tem filhos com ele? Não tem. E na realidade você foi deixando e foi deixando... Eu fui vivendo a minha vida e deixei isso para lá, né? Você ficou magoado na época? Você achou, de algum momento você achou que tinha sido ele mesmo? Em algum momento, sim, mas manipulado por ela. Sim. Porque ele tem esse costume de fazer o que a esposa quer, né? Então, ela conseguiu ir manipulando isso de uma forma que ela conseguiu isso. E o apartamento que você morava, me falaram que aí você foi morar com seu companheiro e aí tiraram o apartamento? Sim, tiraram. Mas o apartamento tinha sido doado para você? Sim. No seu nome? Não. Entendi. Não. E desde quando você vem reparando que ele, ao seu ver, a sua maneira de ver, que ele não está sendo bem tratado? Eu comecei a reparar agora foi a partir de julho do ano passado. Eu comecei a reparar depois eu conversei com o caseiro, com o Manuel, o caseiro dele de 26 anos. Sim. Ele foi demitido pela Fátima e o Cid também não sabe. Eu não sei que história ela aventou, mas ele amava o Manuel. E aí o Manuel me contou coisas que aconteciam na casa. E aí, depois de ouvir isso do Manuel, de uma pessoa muito séria, aí eu comecei a abrir os meus olhos e começar a averiguar mais essa situação. Sim. E aí eu comecei a ver tudo isso que estava acontecendo, que isso começou a acontecer há muito pouco tempo. Eu acredito que por conta da doença, ela começou a fazer todas essas transferências para ela, que ela começou a transferir todo o patrimônio dele para ela mesmo. Fechou as empresas dele, que ele tinha empresas, né, dele, que prestava serviço para a Globo. E ela fechou e ela abriu uma empresa para ela, 100% ela é a dona, e ela que faz todos os contratos dele. Ela gerencia tudo. Eu tenho algumas perguntas, mas parece que ela postou um vídeo nas redes sociais falando sobre esse assunto, a Fátima. Coloca aí. Me disseram que eu estou fazendo cárcere privado com você, que eu estou te dando alimento ruim, que, nossa, eu estou... Claro que triste. Quem que nessa consciência não ficaria, né? Poxa vida, você... E a história dos meninos aí é tão longa, não se fala em capítulos, e cada um tem seu drama, vocês têm as suas histórias aí para resolver, não é mesmo? Então, poxa vida, eu não sei mais o que dizer, né? Não diga nada. Estamos aqui
Eu estou no comando, para deixar bem claro, tá? Acionar os nossos advogados, né? Continuo gravando, tá? E com a consciência tranquila. Ele tem um vozeirão, né? Então, ali, eu não conheço, mas ali falando parece estar em plena consciência ali nesse vídeo. Eu não conheço seu pai. Então, eu te pergunto, depois deteriorou depois desse vídeo? Ou... Não, aí ele já estava melhor. Já estava melhorando. Porque depois, quando eu apareci com isso, ele andava, até tem muitos vídeos que ele andava completamente até se segurando para caminhar. Com as coisas que o Manuel falou, né, como ela deixava ele sozinho em casa todos os dias. E a comida, que nem o Manuel fala, era comida de semanas que ela servia para ele. Agora ela tenta provar aí na internet, no Instagram, né, que ela faz, ela fica botando grandes mesas, grandes coisas, levando ele no médico toda hora postando hemodiálise que ele faz todos os dias, né, que ela fez um curso para fazer em casa, sendo que poderia ter uma enfermeira para isso, né, mas ela fez um curso porque ela não quer que ninguém tenha acesso a ele. Ninguém consegue muito acesso ao Cid. Você tem saudades dele? Claro. A gente teve uma convivência, foram muitos anos, né? Sim. Diária, jogando tênis todos os dias, gravando todos os dias, viajando sempre. Ali, eu acho que tem mais um trechinho, coloca aí. Que você foi a minha escolhida, né? Estamos juntos aqui. Quase 21 anos, né? Mas as pessoas não estão, algumas não estão acreditando no meu amor. Quem cuida você. de mim é você, né? Mas isso não quer dizer que você não tem a sua opinião, que você claro, a minha opinião sempre é que prevalece aqui. Estão falando que você está sendo... eu não aceitaria viver com uma mulher se eu não tivesse essa autoridade. Opa, isso vai dar DR. Eu sou o presidente. Ali ele me parece... Bom, com ela ele está, né? Isso é um fato. Agora, até que ponto... Bom, ali, uma coisa é o seguinte. Ela é casada com ele é casada? É casada. Em união parcial, total? Pela idade. Desculpa, microfone, por favor. Perdão. É separação total de bens, porque depois dos 70 anos não pode casar. Então, ela não tem direito nenhum. E com 94 anos, é evidente que tem uma série de requisitos para poder fazer venda. Um cartório não vai passar uma escritura para uma pessoa que vai começar a dilapidar tudo. Não tem cabimento. Agora, tem uma coisa... Peraí, mas a pessoa fica com ele 20 anos também tem direito a alguma coisa. Também não dá sem dúvida, mas não tudo. Mas o problema mais sério é que tem testemunhas. Tem a pessoa que viu ela fazer comida para 15 dias e sumir com os namorados dela e deixar ele sozinho. Tem testemunha... Com o namorado? Claro, ela tem 40 anos a menos. Tem testemunhas... Não sejamos preconceituosos aqui, hein? Não, mas eu estou dizendo... Mas está lá no processo, não tem um inquérito lá aberto lá. Sim. Então, ela mandou embora todos os funcionários dele e deixou ele sozinho. E outra coisa, todo mundo sabe que quando está em asilo, ou num lugar como esse, que ele está, esse coitado, eles dão aqueles remédios para a pessoa ficar meio tonta. No asilo tem uma medicação lá para a pessoa não ficar nervosa, ficar assim meio... Mas ele não pareceu tonto. Não, mas agora, né? Agora, vamos lá, sem comer direito, comida de 15 dias jogada, ela sumindo, deixando ele sozinho, sem funcionário, sem nada. Ele assinava qualquer coisa, como assinou. Agora, o problema mais sério é que ele só tem um bem agora. Ela mudou de casa, como ele está contando, está de aluguel, para vender esse imóvel e ficar com o dinheiro. Eu pedi uma tutela de urgência para a juíza para impedir essa venda. E aquilo não é só uma pessoa, é um grupo, é um bando, é uma quadrilha. E eles tiram tudo que a pessoa tem. Ele pode ficar 10, 15, 20 anos com a pessoa tirando. A hora que terminar, eles vão embora. É como se fosse uma rotina. A doutora deve ter visto isso de monte. E eu trabalho com isso. Eu anulo esse tipo de coisa. E os juízes, 10 anos, 15 anos de escritura, vai anular tudo e devolve tudo. O que vai acontecer com o pai dele? Confusão isso, hein? Confusão.
Segura um instantinho que a gente já vai falar sobre esse assunto, mas realmente é uma situação que nem sei por onde começar, porque na realidade a pessoa vai ficando mais velha e às vezes... como é que prova que a pessoa está com a cabeça boa? Como é que prova? Psiquiatra, tem que fazer laudos. Vai ter laudo, vai ter perícia, a doutora está falando certo, não fizeram até hoje. Nem ele foi chamado para conversar com o juiz. A senhora não vai acreditar, tinha uma audiência que não tinha nada a ver com isso. Era uma audiência que ele estava discutindo a carência afetiva, a falta de amor, a falta de carinho, que não era nem da minha época. A juíza entrou nessa audiência com a audiência de interdição, que não tinha nada a ver. Uma confusão. Aí que aconteceu? Apareceu uns advogados com pareceres dizendo que ele estava em perfeito estado. E a juíza negou a liminar, deixando eles para tomar conta do pai como curador. Gente, que confusão. E eu entrei com uma representação contra a juíza no Conselho J e entrei com uma suspeição. Mas a gente nota que é muito sério o que está acontecendo. Doutor, realmente é uma situação muito séria e a gente sabe que são muitos casos parecidos com esse, né? São muitos casos de disputas por herança que ainda estão dando muito o que falar e de famosos, né? Alguns já foram resolvidos, outros ainda estão bem distantes de uma solução. Coloca aí, vamos assistir alguns, porque é mais comum do que a gente imagina. A disputa por herança de famosos sempre gera polêmica. Eu não quero fazer a partilha dos bens. Os bens deixados por Gugu Liberato dividiu os filhos do apresentador. Tem vários fatos, né, que provam que a minha tia tá mentindo pra gente, nossos advogados também, né? A minha tia falando que a minha mãe que tá manipulando a gente, não é ela que tá manipulando a gente. É a minha tia que tentou manipular a gente mas e que está manipulando o nosso irmão. De um lado, João Augusto, que defende a tia Aparecida Liberato. Eu mandei mensagens para ele no WhatsApp, tentando convencer ele que ele tá sendo manipulado, né? E do outro, as gêmeas Marina e Sofia, que apoiam a mãe, Rose Miriam. O mais importante para minha mãe é a união estável, é ser reconhecida como união estável, não o dinheiro. Mas no final do ano passado, alguns sites noticiaram que os irmãos teriam voltado a se falar e estariam próximos de um acordo. A viúva de Asa Branca vive o mesmo drama e disputa a herança com 3 dos 5 filhos do locutor. 10 dias depois do falecimento dele, dos 5 filhos, 3 entraram na justiça contra mim. Não respeitaram nem a dor do luto. Os filhos brigam na justiça pelos direitos autorais que o pai deixou em vida para mim. Já Murilo Ruff, pai do filho de Marília Mendonça, entrou num acordo com a mãe da cantora. É nesse clima aqui, viu? De paz e amor, porque ele vai precisar muito da gente. E estamos de volta ao vivo aqui com o nosso Super Pop, apresentadora feliz de estar ao vivo. Queria aproveitar e agradecer essa galera. Mas antes, gente, olha só, neste domingo agora, às 19 horas, tem Super Bowl na tela da Rede TV. Sabe aquele jogo de futebol americano, aquele jogo que eles ficam, bate aqui, bate lá? É isso, é muito legal. Transmissão ao vivo aqui na Rede TV com Felipe Tito, Aline Prado, Gabriel Golim, Marcelo Duó. Todo mundo aqui com a gente, hein? Vai ser demais, 19 horas, não percam, tá? Domingo é dia de Super Bowl e vai ter vários shows legais, porque assim, na hora do break deles lá, nossa, é um babado. Então, não perca, vai ser bem legal, tá? Eu queria aproveitar e agradecer a galera que está comigo aqui. Doutor Ângelo Carboni, muito obrigada. Um prazer. Desejo boa sorte para a sua ação. Eu só queria uma lembrancinha aqui. Olha, gente, você que está em casa, está sofrendo, ou está num asilo e tem patrimônio, 190, chama a polícia e vai para a delegacia do idoso. Vai voltar tudo para vocês. Muito obrigado. Disso. Muito obrigada. Queria agradecer também o Roger. Eu desejo boa sorte para você. Antes de mais nada, que você consiga resgatar o seu pai, né? Porque é sempre Exatamente. O amor é uma coisa que nunca é tarde para se resgatar. É o que a resgatar. gente mais quer. Resgatar. É, o que a gente mais quer é isso. Obrigada, Queria viu? mandar 2 beijinhos. Manda só. lá. Um pro grande amor da minha vida, que é o Sandro, e um beijo para Agripino Magalhães. Boa. Queria agradecer também a Elaine,
Muito obrigada. Boa sorte para você. Obrigada com a a você. sua futura gravidez, com a sua vida. Você é jovem, tem a vida pela frente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você por ter me dado essa oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. E que você consiga achar aí um equilíbrio com a família do falecido. Muito obrigada. Queria agradecer a Eliana Passarelli, como sempre, minha querida. colega. Volte sempre, estamos juntos. Com certeza. Não é? sempre, Vamos sempre. que vamos? Vamos, bora. Queria agradecer a todos aqui da Rede TV, tava com saudades. Mandar um beijo pra Gal, que tá operada em casa. Prometi que ia mandar um beijo. Muito obrigada a todos. E eu acho que vocês vão ganhar até beijinho na boca hoje. Lá vai! Beijo gostoso! Valeu! Até quarta.